tudo bem? Gostaria de passar alguns avisos para vocês. É proibido usar durante as palestras. Se alimentar. E usar o celular. É proibido o consumo de qualquer líquido nos auditórios e peço que vocês desliguem seus celulares ou utilizem em modo silencioso, ok? Durante os 3 dias de eventos, vocês precisam participar de 75% de presença para conseguir o certificado. E vocês precisam concluir a presença, participar nos turnos da manhã e da tarde. Marcar a presença. Gostaria de convidar agora para a mesa redonda o literário, multimídia dos surdos, arte e sinalização de vídeo. Gostaria de convidar a mediadora Rosana Grace. O sinal dela é esse, me desculpe, ela é do INES. Palmas para ela. Eu sou surda, não preciso do microfone. Um artista surdo agora. Artista surda, poesia em libras. Artista surdo, atualidade, música, arte e ampliação de conhecimento nas redes sociais. Gabriel Isaac, da UFG. Ele vai começar. Eu vou começar. Pode se sentar, Gabriel. Aguarde um pouquinho, ok? Câmera na Rosana, por favor. Aguarde um pouquinho, Gabriel. Olá, pessoal. Cada um dos palestrantes tem 20 minutos e ao término das palestras, vocês terão 20 minutos para as perguntas. Então, aproveitem esse tempo. O nome do nosso palestrante é Gabriel, o sinal dele é esse, e nós vamos mostrar as transformações nas mídias, na música, muito conhecimento que nós vamos adquirir agora com o nosso palestrante, ok? Você tem até 20 minutos para a conclusão da sua palestra. 20 minutos, certo? Meu slide agora? Boa tarde. Eu cheguei um pouco correndo, mas eu sei que a gente tem somente 20 minutos, mas eu vou fazer essa apresentação com vocês. Meu nome é Gabriel Isaac, como já foi apresentado, eu sou do estado de Goiás. E vou falar um pouco sobre a minha experiência nesse campo da arte e das mídias e da música também. Puta que pariu. Cuidado com o barulho do papel mexendo. Bom, então enquanto eles estão projetando a minha apresentação, eu vou conversando um pouco com vocês. Eu sou youtuber e também Instagram e... Bom, quando eu era menor, eu publiquei um vídeo no YouTube, né? Algumas pessoas conhecem. Eu tenho pais surdos, mas eu sempre me comuniquei com a minha família, normalmente, dentro de casa, mas sempre encontrei bloqueios na comunicação fora, para ir ao médico e em outros lugares na sociedade. E então eu comecei a gravar vídeos com humor também, e publicar na internet. E algumas pessoas depois ficaram falando, depois de um tempo, você tem que continuar gravando vídeos, e eu deixei isso passar. Com 19 anos eu me formei em design gráfico
E comecei a perceber que é muito importante esse tema. Então, a partir daí, eu voltei a trabalhar com a internet. E foi aí que a minha mãe surda... E foi aí que a minha mãe surda... volta Você esse pode material. voltar, por favor? Foi aí que eu convidei a minha mãe surda a participar de um vídeo comigo. Foi aí que eu convidei a minha Foi mãe aí que eu surda. convidei a minha mãe surda para participar de um vídeo comigo. E então eu percebi sobre as questões que precisavam ser faladas, né? Sobre a comunicação na sociedade. Pode passar, por favor. Até mesmo na internet. Dentro da internet é muito importante. Pode passar, por favor, o slide. Nós sabemos, né, a quantidade de brasileiros que são surdos, mas 10 milhões. 10 milhões de brasileiros são surdos. 10 milhões de brasileiros são surdos, nós sabemos disso. Mas na internet, na televisão, nos noticiários, nós não temos acessibilidade. Os surdos têm muita dificuldade para acessar esses meios. Vocês compram, por exemplo, quando vocês vão comprar jornais, revistas, telefones celulares, enfim, qualquer tipo de coisa, vocês têm acesso a tudo isso. Então nós somos cidadãos como qualquer outro. Mas as empresas muitas vezes não pensam nisso. Nós não temos nenhum tipo de publicidade em Libras, nunca tivemos. Pode passar o próximo slide. E nós surdos precisamos sim de representantes que sirvam como modelos para outros surdos, que queiram ser iguais a esses representantes. Não basta visibilidade somente em Libras. Não basta visibilidade somente em Libras. Nós precisamos de modelos como sujeitos surdos. A nossa comunidade depende disso. E eu acho que a internet é um meio muito eficaz que pode influenciar muitas pessoas. Porque sem internet nós precisamos vir de longe, por exemplo, para se encontrar com uma pequena comunidade, e isso não atinge um público em massa. Já a internet consegue popularizar todo esse meio e atingir mais pessoas. Por exemplo, aqui a gente pode ver que muitos surdos participam da organização. Nós temos a mediadora surda e também os palestrantes surdos. Nós sabemos que o YouTube no Brasil é um excelente canal de comunicação. Muitas pessoas acessam o YouTube. 95% dos usuários da internet acessam vídeos no YouTube. Diversos assuntos, entrevistas com surdos, tem uma entrevista com uma surdo-cega, como é a visão da sociedade para essa pessoa, também para surdos oralizados. Muitos questionam porque eu abordo essa temática. Sobre por que eu abordo essa temática. Que é um pouco polêmica. Mas eu trago todas essas perspectivas. Mas eu gosto de trazer todas essas perspectivas. Então, também sobre o cinema, como que isso tem aumentado, como as empresas estão vendo isso, o que tem que melhorar. Então eu gosto de passar esse feedback também sobre o que está acontecendo no cinema, por exemplo. Então eu trago um pouco de diversão. Então o conteúdo do meu canal é bem variado e é mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando, conteúdo LGBT e outros conteúdos. Pode passar, por favor. Vocês lembram desse dia, que foi um vídeo sobre o Dia do Surdo? As pessoas às vezes me perguntam, pra quê? Por quê? Eu sempre gostei muito de clipe musical.
eu sempre gostei muito de assistir como que as pessoas estavam ali atuando nos clipes. E aí eu fiquei pensando, Eu não gostava só de ver aquela beleza. eu gostava gostava de saber também de tinha saber por trás. o que estava por trás, como eram os bastidores de uma gravação de um clipe, por exemplo. Não era só o que estava sendo mostrado ali na frente. Então, Eu gostava de ver aquela atuação, gostava de ver como era o movimento daquele clipe, gostava de ver aqueles profissionais em atuação, a formação deles, gostava de ver aquela variação, aqueles diversos movimentos, a emotividade, a expressão de todos eles, porque aquilo ali era poesia, o movimento daqueles corpos. Por exemplo, no carnaval, eu vejo muitas pessoas questionando: o surdo pode participar do carnaval? Mas, ora, claro que o surdo pode participar do carnaval. E não só os ouvintes, o surdo tem o movimento do seu corpo, o surdo tem sua subjetividade, o surdo pode ter a tradução ali para ele. Tudo isso é possível. Então eu sempre fico pensando em estratégias de vídeos, às vezes vídeos mais curtos que possam ser publicados no Instagram e serem disseminados, em que mudem mesmo o pensamento da sociedade para que os surdos possam ver e que a sociedade possa ver e entender como os surdos consigam acessar o carnaval e aproveitar assim como os ouvintes aproveitam o tempo do carnaval. Quando faço posts no Instagram falando sobre o carnaval, eu coloco sempre legendas também, close caption, explicando sobre a educação, explicando sobre diversão, falando também sobre a arte, mostrando todos esses caminhos. Eu não conto só sobre um viés. Tem pessoas que gostam. Porque tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Então eu tive essa ideia, falando um pouco sobre a história de Goiás, porque alguns surdos vêm, surdos mais jovens, alguns surdos esquecem. Tem surdos com uma idade mais avançada que por vezes me agradecem muito, porque às vezes não tiveram acesso a essa informação anteriormente e me agradecem por eu ter proporcionado esse conteúdo para eles. Então, podem ter esse acesso a essa informação hoje que eu proporcionei com o meu canal. Minha mãe. E eu tive essas ideias junto com a minha mãe. Nossa, ok, tenho um pouquinho tempo. Então, são ideias, são reflexões que são desafiantes, mas que eu tento sempre seguir. Pode passar o slide, por favor? Bom, o meu primeiro clipe de música foi um desafio e tanto. Eu criei esse clipe pensando na arte, principalmente. Eu queria pensar sempre na diversão e queria ampliar isso. Eu queria trazer essa arte e ampliar ela por outros caminhos. Quando eu me filmei, eu realizei isso através do movimento do meu corpo e eu não queria só a Libras diretamente. Eu primeiro me filmei, rascunhei aquilo junto com um amigo meu, cantor. A gente cantora transcreveu isso e aí a gente pensou, nossa, mas essa palavra não está adequada, esse sinal não condiz, como que a gente vai trazer isso para a cultura surda, transmitindo a emoção adequada? E a gente queria pensar isso com a proposta do carnaval junto. Nós somos surdos, nós precisamos pensar isso. Isso nos angustiava porque a gente queria transmitir a emoção adequada. Foi desafiante. E assim, a comunidade surda, ela pode produzir música em Libras, em língua de sinais, sim. É claro, isso é bastante polêmico, alguns dizem que não faz parte da cultura surda, mas tem uma leitura da Karen Strobel que diz isso, que existe a adaptação cultural, a adaptação visual, e isso é questionável.
Isso é pensável sim. Por exemplo, numa casa do surdo, a gente não coloca ali uma campainha luminosa e a gente precisa respeitar isso. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa pensar na subjetividade do surdo, a gente precisa respeitá-lo, a gente precisa ver se esse surdo não gosta, a gente respeita isso dele. A gente não pode simplesmente mandar, simplesmente dizer que não é dessa maneira. Isso é algo novo, isso é algo que está em processo. Assim como o ouvinte não pode traduzir, ok. E o surdo não pode? Não, não é assim que funciona. O surdo pode sim. Existem regras, existe a questão estrutural. Não é o português sinalizado que a gente vai ficar simplesmente jogando sinais. Não é assim que funciona. Nós somos humanos, obviamente vão ter falhas, existe a questão da experiência, a questão da emotividade, tudo isso precisa ser pensado, existe a sensibilidade, a experiência que precisa estar dentro da música no momento que ela é traduzida. Existe um cantor italiano, um surdo italiano, que ele já fez algumas traduções e isso me motivou bastante. Quando eu vi, e as pessoas me perguntavam, é isso que você quer mostrar na música? E eu falei, sim, eu vou mostrar sobre a minha história e é isso que eu quero. Bom, assim eu concluo minha palestra. Muito obrigada. Obrigado. Refletir sobre isso. Muito obrigada, Gabriel. Vamos guardar as perguntas para o final. Gostaria de chamar a nossa outra convidada, que mora no Rio Grande do Sul. Ela é formada no doutorado em Educação e Literatura Surda. A temática dela é literatura surda dentro das escolas de surdo, impactando e gerando sensibilidade no conceito da literatura das grades escolares. O nome dela é Renata Reiselman. Você tem 20 minutos, ok, Renata? Meus slides, por favor. Olá, tudo bem? Esse é o meu sinal. Com um sinal lá do sul, boa tarde, assim eu diria. Os slides, por favor. Essa é uma pesquisa feita na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como orientadora Lodenir Carnop, que é uma autora conhecida, bom, algumas pessoas devem conhecer, e sobre literatura nas escolas. Ainda não estou com meus slides, vou esperar um pouco então. A gente não está combinando o tempo, não está fazendo. A gente está só indo. Bom, no PowerPoint também tem um vídeo, e esse vídeo é por quê? Eu vou mostrar porque são cortes de entrevistas que eu fiz, e por isso que eles estão estão tendo que organizar ali para mostrar esses vídeos que eu quero mostrar. Eu sou formado em letras, língua portuguesa. Na época eu não tinha feito letras livres, até porque não tinha ainda. E dentro da escola, muitas pessoas me pediam ajuda sobre a língua portuguesa. E aí eu fui adquirindo essa língua e me formei na graduação em letras em língua portuguesa. Depois de algum tempo foi criado o curso de letras livres. Mas no curso de letras de língua portuguesa eu aprendi muito. Já tinha aprendido muito na escola, com outros surdos também. Mas sentia muita falta de literatura, de estudar sobre esse tema. Já na faculdade, na graduação de letras, eu me deparei com tudo isso, que na escola eu passei anos e não tinha visto nada sobre. Então aí eu fui adquirindo todo esse conhecimento, junto com meus colegas que eram ouvintes e também com meus colegas surdos. E pude fazer esse link. Pode ir para o segundo, por favor.
o segundo slide. Pode passar. Então, eu me formei e aí eu fiquei pensando em coletar dados de poesias. Porque os surdos no Letras Libras, eu percebia que eles começaram a produzir muitas poesias e eu coletei 80 poesias, mais ou menos. E era uma surpresa para mim, porque na escola de surdos que eu tinha estudado não tinham me falado nada sobre literatura, eu nunca tinha visto essa produção. E então, quando eu vi tanta gente produzindo essa literatura surda, eu comecei a ter interesse de pesquisar sobre isso. E o grupo de instituições criou um grupo de pesquisa sobre escolas de surdos. Então, no Rio Grande do Sul, somente no Rio Grande do Sul, haviam 13 escolas de surdos. Então, eu fui percebendo que foram aumentando a criação de materiais e de projetos, de encontros e outras coisas voltado a essa literatura dentro do estado. E um intercâmbio muito interessante entre essas escolas. E os materiais foram sendo criados. E então eu decidi, no meu doutorado, pesquisar sobre isso. E eu concluí em julho desse ano o doutorado. E nós sabemos que tem um tempo de espera para ser publicado após defender. E eu estou nesse tempo de espera. Pode passar, por favor. Pode passar. No meu mestrado, em Porto Alegre, eu não sei se alguns já foram, tem esses materiais de autores de 94 até 2011, mais ou menos, que foram produzidos esses materiais. 94 obras impressas. 94 obras impressas em 2011. Pode passar. Pode passar, por favor. E também foram realizados encontros, festivais, questões de folclore, e isso foi aumentando muito. Também congressos de surdos. No próprio Letras Libras, no curso de graduação, os alunos foram criando também muitos materiais, muitas poesias. Pode ir clicando para passar, por favor. Bom, então nós fomos percebendo esse aumento de produção de arte e poesia surda. E nós precisamos voltar a falar sobre as escolas também. Isso. Então, por questões de ética, eu não posso falar o nome, mas com a coletagem de todos esses eu vou mostrar materiais. agora alguns exemplos em vídeos. Pode colocar para mim, por favor? Voltar. E clicar nesse link para abrir o vídeo. Volta. Pode voltar para o slide mesmo. Utilizar os materiais visuais para estimular a tese. Também Esse vídeo é um trabalho de entrevista onde eu estava coletando dados com alunos e eu tive que gravar, mas por questões de ética eu tive que fazer esse vídeo com alguns recortes. E um aluno falou: nós trabalhamos com teatro, gravamos muita coisa e fica guardado, fica esquecido. E eu olhei aquilo e parece que ele queria mostrar para as pessoas, divulgar esse material, porque estava guardado dentro da própria escola. Mas por quê, né?
Pode passar para o próximo. E a minha pesquisa dentro da escola sobre literatura surda foi da seguinte maneira: sobre o currículo. Vocês conhecem que as escolas têm um currículo a seguir, uma programação de aulas, de disciplinas, mas esse currículo, falando do Rio Grande do Sul, aqui o sinal é usado assim, dessa forma, para currículo escolar, é um currículo, como eu estava dizendo, tradicional. Mas nós precisamos pensar num currículo que traga também a cultura e questões práticas. E por isso eu escolhi essa escola, porque muitos surdos aprendiam Libras dentro das escolas. Vocês sabem disso. 95% de surdos nascem em famílias ouvintes, então na escola muitos têm o primeiro contato com a Libras. Então também a escola é responsável por uma disseminação cultural também. Então eu não fiquei presa ao currículo em si, mas sim ao que acontecia de fato na escola. Por exemplo, a disciplina de história, por exemplo. Como que era passada os conteúdos? Como que era que o professor utilizava as técnicas e diversas situações para passar os conteúdos. Então eu me prendi mais na pesquisa em ver como que acontecia de fato o ambiente escolar. Eu já falei um pouco sobre isso. Então eu observei Eu escolhi 4 de todos aqueles corpos de que eu todas tinha analisado. as escolas e corpos que eu tinha disponíveis. Eu selecionei algumas. Pode passar, por favor. Esse vídeo você consegue colocar? Só um momento. Bom, como eu estava falando, essas entrevistas foram feitas com alunos do 5º ao 9º ano, onde eles se expressavam sobre a literatura surda. E também os professores. Eles assinaram um termo de compromisso. E todos assinavam um termo de compromisso e de responsabilidade por participar dessa pesquisa. Alguns não conheciam sobre essa permissão que é necessária, então eu tive que explicar. Vamos tentar ver esse vídeo. Então, aqui nós estávamos conversando, era um bate-papo mais informal, e depois eu fiz uma comparação entre o português e a Libras. Fui fazendo uma comparação, mas depois eu pensei, primeiro vem a Libras, para depois eu pensar no português, porque se a gente pensar no contexto bilíngue, significa que as duas línguas caminham simultaneamente. Só que inicialmente a gente pensa na Libras, que se a Libras existe primeiramente, depois o português consegue caminhar num segundo momento. Pode tocar o vídeo, por favor? Pode passar o slide. Então, nós conseguimos ver algumas questões com relação à literatura nas escolas. Muitos professores não conheciam a temática da literatura surda. E também, alguns alunos não possuíam ainda a questão da literatura surda consigo, porque não existia isso nas escolas. E isso era gravíssimo. Eu frequentava as escolas
quando chegava até lá, tinham diversas bibliotecas fechadas. Então, como que os alunos iam absorver a literatura se esses espaços estavam fechados? Então, eles não tinham acesso à literatura, à pintura, à arte, à poesia, a contações de histórias. Eu estimulava eles através da Libras. Tinham diversas publicações, mas eles não tinham acesso. Publicações de materiais, mas eles nunca tinham contato com elas. Tinha um professor tutor que falava um pouco sobre literatura surda. Eu vou contar mais adiante. Só que ele falava assim, nossa, mas muitos pegam esses materiais e não sinalizam. E eu fiquei atenta a isso. Nossa, mas isso que você está dizendo não é literatura surda, porque Você a ainda não literatura conhece surda literatura surda? é completa. O que você está falando, você não conhece a literatura surda. Nos Estados Unidos mesmo. Nos Estados Unidos, há muitas produções em literatura surda. Só que lá existem dois caminhos. O caminho em que há a leitura e uma adaptação para a ASL em literatura surda, em que todos os espaços das escolas, os professores, os alunos, os funcionários, todos eles são sinalizantes, em que não há nenhum momento em língua oral, e que os surdos chegam lá e quando há esse momento da língua oral, eles falam, ei, eu sou surdo. Eu sou surdo e a língua oral não tem vez naquele momento. Ali é um outro espaço em que todos são sinalizantes e a língua de sinais daquele lugar é o que tem vez. E aí são trabalhos em disciplinas de língua escrita e ASL juntas. E também a tecnologia, já no terceiro ano do ensino fundamental, é o que acompanha junto com eles no terceiro ano do ensino fundamental, fazendo recortes, colagens. A tecnologia é um apoio fundamental para eles. É a escrita, a leitura e a língua de sinais juntas. São 3 disciplinas linkadas. Então, a língua de sinais está sempre caminhando junto com a educação. Pode passar? Pode passar. Então, um questionamento que eu sempre faço é: as estratégias de ensino de literatura para o surdo, quando ele é ensinado, não é pensado realmente num programa, num projeto em que seja contextualizada a literatura de avanços e desafios para esse educando, para esse aluno. Porque às vezes ele cresce pensando, esse professor, ele é mais ou menos. Então, sabe, às vezes o professor não sabe realmente a Libras. E como que ele vai passar esse conteúdo para o aluno? Ele precisa de estratégias, precisa de uma proposta, de um projeto que alcance esse aluno, sabe? Que o aluno seja livre para escolher algo que ele se identifique de verdade. Ótimo. O vídeo realmente não vai passar, infelizmente, então pode passar para outro slide. Pode clicar, por favor. Mais uma vez, mais uma, mais outra. Então, em suma, o que eu trago aqui é que ainda falta a trazer a literatura surda para dentro da escola. A literatura surda existe, a comunidade surda já está em prática com ela, mas ela ainda não está presente na escola. Isso que ainda está em falta. Pode passar? Quando eu trago esse conceito, é pensando na literatura não só nas mãos, mas também ela na prática, ela sendo vista. Na minha dissertação de mestrado,
quando eu vejo a literatura sendo sempre aplicada, mas sendo sempre jogada dentro de um baú, não sendo aplicada na prática, não sendo colocada em ação, ela sendo depositada e fechada num baú. Aqui esse vídeo eu vejo que eu fiquei observando uma pesquisa e eu vi que era um trabalho com a temática bilíngue, mas eu pensei o seguinte: aqui, o que faltava nessa escola nos Estados Unidos? E a resposta foi: a ASL, ela já está ali, ela já está ali enraizada, ela já está ali confiante, ela já está ali consistente, parece que ela já está ali com força naquele espaço. Então, quando não há essa comparação de professores ouvintes são melhores do que os surdos, eles ensinam inglês melhor do que os surdos. Já existe uma confiança, as escolas de surdos confiam no trabalho deles, eles têm essa confiança. E isso é prazeroso para o surdo. É dessa maneira que acontece nos Estados Unidos. Pode passar aqui. Nessa publicação futura que vai acontecer da minha tese de doutorado, eu trago, aqui é um resumo dela, esses dois materiais, o QR Code e esse outro aplicativo. E é isso, aqui são as minhas referências da minha pesquisa. Pode voltar um pouquinho, por gentileza? Voltar para o slide anterior. Tá aqui. Obrigada, muito obrigada.